Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, a nossa vida nesta noite. É muito bom estarmos na casa do Senhor para juntos adorarmos o seu santo nome. E eu então te convido aqui, tua vida, teu pensamento, teu coração esteja tudo voltado para o Senhor. Ele está neste lugar, Ele quer ser adorado pelo seu povo e nós estamos aqui para isso. Então vamos esquecer de todas as questões secundárias agora e que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. O mesmo nós dizemos para os irmãos que estão nos acompanhando, irmãos, amigos, nas nossas redes sociais. São bem-vindos e também são convidados a agora adorarmos ao Senhor. E eu quero acolher a você com a palavra do Senhor. O salmista no Salmo 55, versos 1 a 3, ele vai dizer assim, ele vai fazer esta oração: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O salmista, tantas vezes em momentos de lutas e dificuldades, ele busca o Senhor. E nós também, em meio às dificuldades e lutas que vivemos no nosso dia a dia, buscamos também o Senhor, porque Ele é Deus misericordioso. Hoje também é o domingo do Pentecoste, dentro do calendário litúrgico. Nós lembramos então do derramamento do Espírito Santo na vida da igreja. É o Espírito Santo quem nos fortalece, é o Espírito Santo quem nos sustenta, nos vivifica, e Ele que está dentro do nosso coração é aquele que nos incita e que nos conduz a uma adoração verdadeira. Nós adoramos em espírito e em verdade quando adoramos através do Espírito Santo de Deus. Por isso eu convido você a ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor, uma oração de adoração ao nosso Deus. Vamos juntos adorar o Senhor. Ó Pai, nós te adoramos nesta noite, Senhor. Como é bom poder estar na tua casa e como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos acolhe, o Senhor nos aceita pelos méritos do teu Filho Jesus Cristo. Nós, Senhor, então subimos à tua casa confiantemente, cientes, ó Deus, da nossa condição de pecadores, mas cientes também do fato de que teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós, abriu o novo e vivo caminho, que nos reconecta com o Senhor e que nos traz a possibilidade de podermos falar contigo, Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do teu Filho Jesus, por esta bênção tão maravilhosa. Portanto, Senhor, nos méritos de Cristo pedimos, recebe o nosso louvor, recebe as nossas orações, ó Senhor, recebe os cânticos de louvor, recebe, Deus, as nossas vidas, Senhor, que são apresentadas diante de Ti, e derrama sobre nós, Deus, a Tua palavra santa, que é poderosa para transformar o nosso coração, a nossa vida, para moldar o nosso ser de acordo com a Tua vontade. Faz assim, Deus, na nossa vida nesta noite. Queremos sair diferente da maneira como entramos. Queremos sair para fazer diferença no mundo em que vivemos. Então, Deus, nos ajuda, nos abençoa com a Tua santa palavra. É a oração que fazemos, agradecidos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 42. Você pode se assentar? Hino 42 do Inário Novo Cântico. A Deus demos glória por
Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Fiquemos de pé, irmãos. Louvemos ao Senhor de pé. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Alegria! Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Vamos juntos? Graça e paz, amada Igreja do Senhor. Leitura bíblica do Antigo Testamento, ainda de pé, está lá em Joel, capítulo 2, verso 28 a 32. Diz assim a palavra de Deus. Vamos fazer da forma alternada. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Palavra de Deus. Podem sentar? Amém. Poder sentar não, poder levantar. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com essa canção, que é uma canção alegre, uma canção de adoração ao Senhor. E não dá para a gente cantar essa aí, não dá para cantar sentado, não. Vamos adorar o Senhor, Ele está neste lugar. Isaías, quando entrou no templo, em meio a tanta confusão que ele vivia no seu tempo, ele viu o alto e sublime trono do Senhor e viu as abas das vestes do Senhor, e ali ele adorou o Senhor. Nós também, irmãos, quando nos achegamos diante da presença do Senhor, nós contemplamos a sua grandeza, a sua majestade, e não há como não abrirmos os nossos lábios para adorar e para dizer que Ele é digno de todo louvor. Então convido você a adorar o Senhor com o seu coração. Adoremos ao Senhor com alegria. Glória, majestade, honra, força e louvor sejam dados a Jesus. Vamos lá?
Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. As trevas trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai, o seu sangue, ó Jesus. A igreja louva o Senhor, aleluia, Hosana. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor. Amém? Convém louvar ao Senhor, Ele é digno de todo louvor. Seminarista Jefferson. Poder sentar? Agora sim. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, jejum, lamento e pranto. Todos, talvez. Do Senhor. Momento de oração silenciosa. Momento de colocarmos diante do nosso Pai, diante do Todo-Poderoso, nossas mazelas, nossos pensamentos contrários à vontade de Deus. Colocar no altar daquele que é misericordioso, daquele que nos perdoa, daquele que nos lava
nos redime de todo o pecado, que é o sangue de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você pode estar se colocando de joelho nesse momento. Após 1 minuto, eu vou pedir ao irmão Lúcio que quebre o silêncio, faz favor, uma oração de gratidão. Louvado seja Deus, promessa da graça. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 5, 3 ao 5. Vamos para o louvor e adoração ao nosso Deus. Agradecer sempre, louvando pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelo maná que Ele tem nos fornecido. É com gratidão, louvor e adoração. Vamos ficar de pé, irmãos. Em paz com Deus, temos paz uns com os outros. Por isso que nós podemos viver em comunidade. Podemos também virar, nos dirigir ao nosso irmão, dizer que amamos ele em Cristo Jesus. Eu convido você a fazer isso, a dar um abraço aí no seu irmão, no visitante que está aqui nessa noite conosco. Fique à vontade para dar um abraço nele, dizer: meu irmão, como é bom estarmos juntos na casa do Senhor para adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus, do nosso Salvador. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos cantar essa canção que a SAF, essa canção é da SAF, tá? Nós cantamos domingo passado. A SAF vai ajudar aí fazendo voz, né? Dividindo as vozes. Mas vamos cantar essa canção que fala sobre o fato de que nós não podemos fazer nada além de agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem dado a cada um de nós. Se estamos aqui hoje é porque Ele nos deu essa bênção. Se acordamos hoje é porque Ele nos abençoou. Se tivemos lá o almoço, o café da manhã, né? É porque Ele nos deu. Ele que nos deu, é Ele quem tem nos dado vida, por isso nós agradecemos ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Safé, ajuda a gente aí. Vamos lá. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Vamos orar ao Senhor. Agradeço pela vida, pelo sol que
Senhor fez. Eu agradeço. Pelo céu estrelado que nos traz paz. Eu agradeço. Pela mão que se estende para fazer o bem. Eu agradeço. E por todo o bem que o Senhor faz. Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço. Amém. Louvado seja o Senhor. Agradecemos a Deus. Pedir a Mônica para fazer a oração, agradecendo pelos dízimos, ofertas, pelo alimento trazido também. Amém, oremos. Senhor, diante da Tua presença nós nos encontramos aqui nessa noite. Senhor, com um coração grato, porque tudo vem do Senhor, tudo provém do Senhor. Até a nossa vontade de estar na Tua casa, foi o Teu Espírito Santo que nos moveu para isso. Senhor, eu quero estar Te entregando todos os dízimos e ofertas a Ti, que possa ser usado tudo para a boa obra pela obra da Tua casa. Senhor, toma todos os dizimistas, ofertantes, aqueles que estão com dificuldade, falta de emprego, que o Senhor possa abrir portas. Essas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer, irmãos, leitura uníssona do texto de Atos 2, capítulo 1 a 11. Texto que fala da descida, do cumprimento da profecia feita por Joel, que nós lemos na primeira parte da liturgia, e o cumprimento dessa promessa aqui em Atos 2. Em uma só voz, leamos o texto que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Amém. Palavra do Senhor, queridos irmãos. Convido você a cantarmos esta última canção antes da mensagem que o Senhor tem ao nosso coração. E nesta canção nós somos convidados
a reconhecer a graça de Deus sobre nossa vida, que não há em nós, não houve em nós nenhum mérito, mas que tão somente pelo amor dele, ele nos alcançou. Vamos louvar ao Senhor com o nosso coração. Convido você a adorar ao Senhor. Plenitude renasci.
abençoou com a sua graça. Vocês podem se assentar, vamos chamar as nossas crianças. Quem vai orar? Hoje tá bom, todo mundo tá querendo adorar, tá bom. Tá. Então vamos lá, o Pedrinho, Rafael e o Arthur vão orar, tá? Só esses que vão orar? Sim. Então tá. Vamos começar com você. Também, ele vem, chega aqui. Gabriel, tá vendo? Vamos orar. Pai do céu, vocês vamos descer da saia e a gente vamos descer e dar brincar e dar ouvir a historinha. Jesus, amém. Pai do céu, muito obrigado, abençoe a vida de todo mundo, Senhor, abençoe a minha vida, Senhor, abençoe todo mundo, Senhor. Que a gente possa, as crianças possam ter uma aula lá embaixo, Senhor, abençoada, Senhor, que o meu Pai, Senhor, a gente esses adultos podem ouvir a Tua palavra, te louvar, adorar, Senhor. Muito obrigada, abençoe a vida daqueles que não foram alcançados, Senhor. Abençoe a vida daqueles que não conhecem ainda a Tua maravilhosa graça, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu entrego na Tua mão. Toque no coração da Larissa, Senhor, que possa voltar à Tua casa, Senhor, te louvar, te adorar, bendizer o Teu grande nome. Em nome de Jesus Cristo amado, nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Você morreu naquela cruz do Calvário, sendo que a gente nem merecia o Teu perdão, Tua maravilhosa graça, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu não preciso mais orar não, ele já disse que eu ia falar. Ah, tá, ele já orou tudo que tinha que orar. Saiu bem, né, Arthur? Deus abençoe as nossas crianças. Vão lá com as tias. Vai lá, Gabriel, com a tia. Lá, ó, isso. Vamos, irmãos, nós também orar. Pedir que o Senhor chame o presbítero Rogério, está aqui. Nós vamos também orar e pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração, que traga a sua palavra a cada um de nós. Oremos. Senhor, como cantamos agora há pouco, reconhecemos, Deus, que somos pecadores, indignos, Senhor, e dependentes da Tua graça. E reconhecemos, Deus, que a nossa vida não pode ser dirigida por nós, e que nós dependemos do Senhor, da Tua palavra, para que através dela o Senhor nos dirija. Portanto, pedimos mais uma vez ao Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Ilumina-nos, Deus, com o Teu Espírito Santo, e usa o Teu Filho, Deus, para que a Tua palavra alcance o coração de cada um de nós e nos transforme, Deus, e nos molde de acordo com a Tua vontade. Usa o Teu Filho também, abençoa a sua vida, sua família. Continue, Pai, usando o Senhor para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados, amém? Eu queria te convidar de maneira imediata, a gente já ir para o texto bíblico dessa noite, que está lá no Evangelho segundo nos narra o evangelista Lucas, capítulo 11. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 5 até o versículo 8. Lucas 11, do 5 ao 8, eu vou estar fazendo a leitura, você pode estar acompanhando
na projeção e também na sua Bíblia, esse texto que é o texto para nossa meditação nessa noite, que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes para seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Palavra do Senhor. Amém? Meus amados, nós sabemos como bons cristãos que não existe ferramenta melhor na nossa vida do que a oração. É o nosso relacionamento íntimo com Deus. É o momento onde nós abrimos o nosso coração e nos derramamos diante dele, diante daquele que conhece o nosso ser, conhece a nossa vida. Mas o que fazer quando parece que o nosso clamor não é ouvido? Como reagir parecendo que Deus está demorando a nos responder? Será que não estamos sabendo pedir? Ou será que Deus não está interessado na nossa súplica? Quando a gente está bem, sem grandes problemas nos afligindo, nós estamos felizes no nosso relacionamento, no nosso trabalho, quando nós estamos com a nossa saúde em ordem, a gente costuma lembrar de Deus com gratidão. Parece que Deus sempre está com os ouvidos atentos a nós nesse momento. Parece que Deus sempre está aberto a nos abençoar. Mas quando estamos passando por crises, por lutas, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, ou às vezes quando nós enfrentamos aquelas crises agudas, onde pessoas são arrancadas do nosso convívio, parece que o único som que a gente encontra de Deus é o silêncio. E a meditação de hoje, meus irmãos, eu quero te fazer compreender, te fazer entender, à luz da palavra de Deus, quem é aquele a quem nós entregamos as nossas orações? Quem é aquele a quem nós entregamos os nossos pedidos? Para a gente poder escapar do risco, meus irmãos, muitas das vezes de deixar de orar, ou até mesmo de perder a nossa fé. Quando as coisas não parecem correspondidas em nosso favor, quando as coisas parecem demoradas demais, ou até mesmo quando parece que Deus fechou uma porta, passou 2 vezes o ferrolho e parece que não quer nos atender. E eu quero então nessa noite, à luz desse texto, te trazer um entendimento a respeito de quem é esse Deus. Veja bem, meus irmãos, se o objetivo da parábola é revelar a natureza de Deus, Deus esse que nós nos dirigimos em oração, se o propósito dessa parábola é revelar a natureza de Deus, e se nós olharmos para essa parábola e vemos
duas pessoas, uma que corresponde a nós fazendo um pedido, insistindo a Deus através de um pedido, e o outro representando a Deus. Meus irmãos, se eu olhar para essa parábola e imaginar eu pedindo a Deus que me dê algo, mas Deus me responda: a porta está fechada, eu já estou deitado, eu não vou me levantar para atender você. Meus irmãos, se eu olhar essa parábola nesse sentido, eu vou entrar em parafuso. Eu não posso olhar para essa parábola e entender que é esse Deus a quem eu sirvo. Um Deus que se recusa a abrir a porta quando eu clamo. Um Deus que se recusa a me atender quando eu suplico a Ele. A tradução da Revista Atualizada, ela tem um título em cima, não sei se você percebe na sua Bíblia, que fala a respeito da parábola. Ela tem um título, dizendo: o amigo importuno. Dá para nós, muitas das vezes, entendermos essa parábola como alguém que vai insistir para conseguir algo. Mas eu quero te ajudar numa leitura diferente dessa parábola, sem entrar em heresia, pastor, não se preocupa não. Eu quero trazer uma leitura onde o foco não vai estar no amigo importuno, apesar que o texto aqui tem esse título, mas eu quero focar exatamente na pessoa que representa Deus nessa passagem, nessa pessoa que diz que a porta está fechada, nessa pessoa que diz que não, eu não vou te atender. Eu quero focar nessa pessoa, nesta parábola. E veja bem, Jesus começa a parábola com uma pergunta. Ele vai dizer: qual dentre vós? É claro que essa tradução para nós seja um pouco rebuscada, não dá um entendimento aprofundado do que Jesus está querendo realçar e perguntar, mas se nós fôssemos traduzir para o nosso português cotidiano, Jesus está perguntando o seguinte para seus discípulos: isso é possível de acontecer? Seria a pergunta que Jesus está fazendo. Quando ele fala qual dentre vós, ele está dizendo o seguinte: este cenário é possível de acontecer? Essa situação é possível de acontecer? Alguém bater na sua porta meia-noite e você não abrir para ela a porta? Ora, meus irmãos, essa pergunta, ela é cultural. Como assim cultural? Porque se hoje, na Baixada Fluminense, alguém bater na tua porta meia-noite, você vai abrir? Se alguém bater em algum condomínio desse meia-noite procurando alguém, o porteiro vai abrir? Não vai. Mas é uma pergunta cultural, porque na Palestina, nos dias de Jesus, nós vemos a hospitalidade como uma questão de honra. Nos dias de Jesus, a hospitalidade era uma questão de honra. Por isso Jesus pergunta: é possível isso acontecer na Palestina dos dias de Jesus? Alguém fechar a porta para um amigo seu, independente da hora que ele batesse a porta? Jesus está fazendo essa pergunta, sabendo como era a hospitalidade naqueles dias, sabendo como as pessoas recebiam seus hóspedes em casa, sabendo como os hóspedes eram tratados dentro das casas das pessoas daqueles dias. Jesus faz então essa pergunta:
já sabendo a resposta que os discípulos iam dar. Claramente os discípulos iam dizer para Jesus: claro que não, seria impossível isso acontecer naqueles dias, seria impossível alguém deixar de abrir a porta para um amigo seu. Isso Jesus explica exatamente do versículo 5 até o versículo 7, dizendo que é impossível, culturalmente falando, naqueles dias alguém deixar de receber um amigo, mesmo que fosse meia-noite, mesmo que todos já estivessem deitados, mesmo que a casa toda estivesse dormindo, seria impossível alguém bater com a porta na cara. Mas aí Jesus agora vai focar no versículo 8. E aí que nós vamos começar a entender quem é essa pessoa que representa Deus na parábola, que é o amigo importunado, que é o amigo que negou o pão, que é o amigo que fechou a porta. E que nós já vimos que Jesus perguntou: isso é possível? Nós já vimos que não. Mas vamos ver o comportamento desse amigo. Veja o versículo 8. O versículo 8 diz: digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então nós já vimos que a porta será aberta. Ela será aberta por ele ser seu amigo, ou ela será aberta pela importunação. Mas eu quero aqui te chamar a atenção pelo seguinte: importunação talvez aqui não seja uma tradução muito boa. A tradução que tem na Almeida século 21, ela vai dizer o seguinte: ela vai trocar a palavra importunação pela palavra incômodo. Pelo incômodo. Mas que incômodo é esse? É o incômodo dele estar deitado? É o incômodo da casa estar já fechada? É o incômodo porque ele não quer se levantar? Talvez até fosse, mas é algo mais profundo, meus amados. Eu tenho aprendido com o pastor ele tem ido no original. E eu trouxe o original dessa palavra que nós lemos como incômodo, como importunação. Ela é a palavra anadeian. Não sei se eu estou falando certo, mas a palavra no grego é anadeian. Essa palavra tem um significado literal que significa evitar a vergonha. Evitar a vergonha. Ou seja, meus irmãos, aquela pessoa, o incômodo que ela vai ter não é ter que levantar, não é ter que abrir a casa, não é ter que ceder o pão, não é ter que atender ao amigo, mas é evitar a vergonha de não ter recebido o amigo em sua casa. Ou ele recebe por ser seu amigo, ou ele recebe a ação do amigo que está pedindo alguma coisa, mas para evitar a vergonha e evitar a sua desonra. Por isso era impossível, meus amados irmãos, era impossível aquela porta permanecer fechada. Era impossível deixar de receber o pão. Porque a honra está por trás disso. E agora, meus amados irmãos, voltando ao tema da parábola, que é sobre oração, mas aqui eu estou trazendo para vocês essa leitura de que não é a persistência
da pessoa que está pedindo, mas tem a ver muito com a pessoa que vai dar aquilo que lhe é pedido. E meus irmãos, estamos falando de um Deus que honra o seu nome. Estamos falando de um Deus que tem zelo pelo seu nome. Não estamos falando de um Deus que quer nos atender à revelia. Não é nos dar qualquer coisa que vai no nosso coração, pelo contrário, Deus vai nos dar segundo a sua soberana vontade, mas Ele nos dá, Ele nos ouve, e Ele nunca fechará a porta para nós. Nós não podemos entender o silêncio de Deus como uma porta fechada, nós não podemos duvidar do tempo de Deus, porque as coisas não chegaram no nosso tempo, porque tudo que chega diante do Senhor, Ele zela pelo seu nome, o nome dEle é a garantia do nosso pedido. Não é que Ele vai passar vergonha, mas Ele zela pelo seu grande nome. E eu quero trazer alguns exemplos da Bíblia que fala a respeito do zelo de Deus pelo seu nome. Ezequiel 36, versículos de 22 ao 23. Veja só o que Ezequiel vai falar a respeito de Deus zelando pelo seu nome. Israel tinha manchado o nome do Senhor. Israel tinha pecado ao ponto de fazer com que o nome de Deus caísse em descrédito. Mas o que Deus diz ao povo de Israel, Ezequiel 36, 22 e 23, dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes, vindificarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Deus não permite que o seu nome seja desonrado. Nós estamos diante de um Deus que zela pelo seu nome. Isaías também vai falar a respeito disso. Isaías, veja só, meus amados irmãos, tudo que eu estou aqui trazendo para vocês, toda a ação de Deus em relação ao seu povo, em relação a nós, o princípio dessa ação é em cima da honra do seu nome. Toda a ação de Deus é em cima da honra do seu nome. Veja também Isaías 48, 9. Isaías 48, 9 também vai dizer isso. Diz assim: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que não venha te exterminar. O tema aqui é o mesmo. Deus está prometendo retardar a sua ira por causa da honra do seu nome. Deus nos promete salvar por causa do seu grande nome. Veja também, meus amados, o que o salmista Davi disse no Salmo 25, 11. Veja só o que o salmista vai dizer para o Senhor. Salmo 25, 11, ele vai orar ao Senhor exatamente isso. Vou esperar o Rodrigo para a gente poder ler juntos. Leia comigo. Veja que o salmista Davi diz, Salmo 25, 11, leia comigo. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande.
O nome do Senhor é grande, o nome do Senhor é honrado, o nome do Senhor nós carregamos conosco. Nós levamos o nome do Senhor conosco. E toda vez que nós clamamos no nome de Jesus, clamamos pelo zelo e pela honra do nome do Senhor. Por isso é impossível, meus amados irmãos, por isso é impossível nós nos achegarmos a Deus e Ele dizer assim: vai embora, não vou te atender. É impossível. É isso que Jesus está ensinando. Veja que esse texto, meus amados irmãos, do capítulo 11 de Lucas, o capítulo 11, ele começa com a oração dominical. E qual é a primeira parte desta oração que Jesus ensinou aos discípulos? Veja só, ele diz assim: Pai, santificado seja o teu nome. Deus empenha o seu nome em nosso favor, e Deus ensina aos seus discípulos que eles devem orar a Deus e buscar a santidade do nome do Senhor, buscar a santidade e a honra desse grande nome. Não é à toa também, meus amados irmãos, que os nossos 10 mandamentos, o terceiro mandamento é não dizer o nome do Senhor em vão. Não é desonrar o nome do Senhor. Nós não devemos desonrar o nome do Senhor. Nós devemos honrar esse nome, não usar esse nome de qualquer maneira. É confiar nesse nome. E nesse contexto da antiga aliança, eu quero, meus amados irmãos, aproveitar essa parábola para também reforçar algo muito importante. Nós já confiamos e sabemos que todas as nossas angústias e pedidos estão diante do Pai. E Ele, como um Deus honrado, um Pai bendito e misericordioso, Ele recebe a nossa oração. E segundo o seu querer e a sua soberana vontade, Ele vai nos atender dentro do tempo dEle e da vontade dEle, porque Ele honra o nome dEle. Mas nós ainda como cristãos, meus amados irmãos, temos um benefício ainda maior. Eu sei que o nome do Senhor já bastaria para isso. O nome do Senhor já bastaria para ser a chancela e também ser o nosso recibo de sermos atendidos através da nossa oração, mas ainda nós temos um benefício maior daqueles que não tinham na antiga aliança. Eles só viam a sombra disso. Hoje nós temos um mediador, hoje nós temos um advogado, hoje nós temos alguém ao lado daquele que tem honra e zelo por seu nome. E eu queria compartilhar um texto que vai fortalecer essa ideia para a gente. Hebreus 4, de 14 a 16. E esse texto então reforça essa ideia de que, meus irmãos, sim, nós podemos ter acesso ao Pai. Sim, as nossas petições chegam até Ele. Sim, nós temos alguém que é o nosso advogado diante do Pai, que está lá levando as nossas súplicas e ainda mais nos defendendo diante do Pai. Veja o que o texto diz, Hebreus 4, de 14 a 16. Pedi ao Rodrigo que deixe o texto aí para que a gente pode deixar ele todo, não tem problema. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça por socorro em ocasião oportuna. O que desperta em nós diante desse texto, meus amados irmãos, seria suficiente para falar para você, o nome do Senhor é suficiente para ser a garantia do recebimento e do acolhimento do teu pedido diante do Senhor, e ele será atendido. A porta não está fechada para Deus, nós temos acesso ao Pai, e esse texto nos dá essa garantia, esse texto nos dá essa certeza. Veja bem, meus amados irmãos, esse texto diz que Jesus, ele é o grande sumo sacerdote, ele não é qualquer sacerdote, ele é o grande, ele é maior que Melquisedeque, ele é maior que Abraão, ele é maior que Moisés, ele é maior que Arão, ele é maior, de qualquer pastor, de qualquer líder religioso. Ele é o grande sumo sacerdote. E ele está exercendo o seu ministério sacerdotal no céu. Ele está exercendo esse papel sacerdotal no céu. Diz ali o texto, meus amados irmãos, que ele penetrou os céus. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Ele entrava no lugar reservado, no templo ou no tabernáculo, uma vez por ano. E Jesus, quando ele oferece a si mesmo como sacrifício, ele rasga esse véu e ele penetra os céus. Ele está na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele foi exaltado sobremaneira à presença de Deus. Ele está diante do Pai. E aí, por causa disso, meus amados irmãos, ele é extremamente confiável. Ele é confiável. Ele é aquele que nós temos que ter a firme convicção de que ele está ali para o nosso benefício e para o nosso favor. Voltar atrás não está nos nossos planos, meus amados irmãos. Não devemos voltar às nossas atitudes. Meu pedido não está sendo atendido, está demorado demais. Preciso encontrar um meio, preciso encontrar o caminho. O caminho mais confiável que nós temos é Cristo Jesus, que adentrou os céus e está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. E diferente de qualquer sumo sacerdote, diz esse texto, que ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece o nosso íntimo, ele sabe quem nós somos. Ele, que não foi fraco, pelo contrário, que não experimentou nosso pecado, mas ele conhece as nossas fraquezas, as nossas mazelas. Nada na experiência humana é estranho para ele. Nada do que você está passando que ele não conheça, que ele não saiba, que ele não viveu, que ele não experimentou. Além dele ser um sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, ele é semelhante a nós, porque ele se vestiu da humanidade, se tornou um de nós, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, pisou o nosso chão, sentiu as nossas dores. O pecado é a única experiência que ele não vivenciou, mas em todas as outras ele conhece muito bem a realidade humana, ele conhece muito bem o nosso coração, a nossa angústia, o nosso sofrer.
E veja, meus amados irmãos, diz o texto que ele pede para nos achegarmos ao trono da graça. Como nós podemos fazer isso? Lembremos da cultura do passado, aonde para se entrar na presença do rei, o único que era autorizado a adentrar a presença do rei, sem que fosse agendado a sua presença ali naquele lugar, era o filho do rei, o filho primogênito do rei. Até a rainha tinha que pedir permissão para estar diante do rei, mas o que tinha livre acesso ao trono do rei era o filho primogênito. E hoje nós estamos diante dessa realidade. Jesus, o primogênito de Deus, tem acesso ao Pai. E por causa da obra dele, porque somos filhos adotados, nós também temos agora acesso ao trono da graça. Tudo por causa da obra do grande sumo sacerdote. Porque, meus irmãos, entrando na presença de Deus, nós podemos receber misericórdia e graça no tempo da nossa necessidade, no tempo da nossa angústia. É só ali que a gente consegue refrigério, é só ali que a gente consegue consolo, é só na presença do trono da graça de Deus nós podemos ser restaurados. Imagine essa cena, vocês chegando na presença do Pai, Jesus ali ao lado, e Jesus vai dizer assim: Pai, esse me pertence, pode atendê-lo, Pai, porque eu morri por ele, eu sofri por ele, eu o entendo, eu o conheço, eu sei o que ele está passando, Pai, lhe concede o que ele está pedindo. É assim que Deus está agindo no trono da sua graça, o Filho intercedendo ao nosso favor, quando nós nos dirigimos em oração, em súplica, quando nós nos derramamos diante do Pai. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo, meus amados irmãos, que Deus não nos desamparará, Deus não fechará a porta para nós. É impossível Ele fazer isso, porque Ele honra o seu nome. Em 1 Samuel, eu quero encerrar com esse texto, 1 Samuel 12, 22. Deus vai dizer para cada um de nós que Ele sempre está conosco, que Ele sempre nos ouve, que Ele sempre está disposto a nos atender. 1 Samuel 12, 22, e eu quero encerrar com a igreja lendo comigo esse texto a uma só voz. Pedir ao Rodrigo que possa estar projetando esse texto de 1 Samuel 12, 22. Leia comigo. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Somos povo de Deus, somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não podemos, meus irmãos, cair na armadilha de duvidar. Não podemos cair na armadilha de achar que Deus não nos ouve, que Ele não nos atende, porque Ele sempre está disposto a inclinar os seus ouvidos e a estender a sua mão. Que essa nova leitura dessa parábola te ajude a entender quem é esse Deus a quem nós servimos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome que
que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Queremos, no nome de Jesus Cristo, depois de ouvirmos essa palavra, queremos orar. O tema desta mensagem foi a oração. Essa mensagem versou sobre o Deus que sempre está atento e que, pela fidelidade ao seu próprio nome, nos acolhe, porque somos filhos dele. E nós vamos então, neste momento, orar ao Senhor. Convido você a ficar de pé. Pedir o Rodrigo para colocar ali as nossas petições, pedido de oração de hoje. Família no altar. Presbítero Leandro, Daiane e Vicente. Podem vir aqui à frente. Aniversariante, irmã Délia, de novo, irmã Délia, de novo. Tem 2 aniversários, beleza, né? E a Marlene não está aí não, né? Veio pela manhã só. E aniversário de matrimônio, nossa irmã Gilmara e Jairo, e o Andrezão e a Danúbia. Os irmãos acho que não estão aí, nós vamos orar por eles nesta noite. Mas eu quero também convidar você, meu querido irmão, que ouvindo essa palavra, você chega à conclusão que Deus é um Deus que não pode negar-se a si mesmo, negar o seu nome. É um Deus que está sempre pronto a ouvir a nossa petição, está sempre pronto a abrir a porta, está sempre pronto a acolher a nós, porque é um Deus que tem um nome, porque é um Deus perdoador e misericordioso. Então eu queria convidar você a vir à frente. Eu queria cantar uma canção, é uma canção antiga, eu queria ver, Rodrigo, se a gente tem aí, que fala sobre o nome de Jesus. Não sei se o Hudson conhece. Você é mais novinho, mas nem tanto, né? Conhece as músicas mais antigas. Eu quero convidar você a cantarmos essa canção, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos, o nome de Jesus sara os feridos, o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Você crê nesse nome? Você crê no nome de Jesus? Você reconhece a grandeza do nome de Jesus? Você coloca o seu coração, a sua vida neste nome que é o nome de Jesus Cristo? Você tem vivido lutas, dificuldades na sua vida? Vem aqui à frente para a gente orar por você. Nós vamos orar no nome de Jesus. Nós vamos orar no poder de Cristo Jesus. Nós vamos orar confiados no nome, na grandeza, na misericórdia do nome de Jesus Cristo, que é poderoso
para transformar a realidade mais difícil do nosso ser, da nossa família, na nossa saúde, nas lutas que vivemos no nosso dia a dia. Vamos cantar mais uma vez? Vem à frente, coloca a sua vida diante do Senhor e clame pelo nome dele, que é poderoso. Vamos de novo do início. O nome de Jesus é poderoso. Louvemos ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Senhor, no teu nome, no nome do teu Filho Jesus, e através desse nome que está acima de todo nome, nos achegamos diante do teu altar, Senhor, confiados, Senhor, no sumo sacerdote, que se fez um de nós, que viveu as mazelas que vivemos, que sentiu as dores que sentimos, que passou pelas tribulações que passamos, que passou pelas dores que sentimos na nossa vida, que viveu a dor física, a dor da rejeição, a dor da traição. É no nome deste Jesus Cristo que nós clamamos a Ti, Senhor, nesta noite. Olha para nós com misericórdia, Senhor. Se atenta, Deus, ao nosso clamor. Clamamos no nome de Jesus. Clamamos no nome daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Clamamos no nome daquele que deu a sua vida por nós. Clamamos no nome daquele que verteu o seu sangue em favor de cada um de nós. O Senhor é Deus que sonda os nossos corações e conhece, Deus, as lutas, as dores, as mazelas, Deus, tantas que vivemos e que passamos na nossa vida, na nossa família, na nossa saúde, Senhor, nos nossos relacionamentos, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, nas demandas que temos todos os dias. Senhor, o Senhor conhece as angústias, o Senhor conhece as limitações, o Senhor sabe, Deus, das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades, Senhor. E nós pedimos, Deus, contempla, Deus, o nosso clamor nesta noite. Contempla, Senhor, nossa petição nesta noite, Senhor. Olha para nós, Senhor, e venha sobre nós, Senhor, com esta certeza de que Tu és um Deus que contempla, que abre a porta, que ouve o nosso clamor e que vem ao nosso encontro, Senhor, não por causa de nós, mas por causa do Teu nome. E nós, Senhor, pedimos que esta certeza e convicção inunde o nosso coração da paz que só o Senhor pode nos dar. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades. Enche o nosso coração desta certeza, ó Deus, ó Pai. Entregamos a vida do presbítero Leandro, a vida da Daiane, seu casamento, sua família, trazendo também o Vicente. Abençoa rica e abundantemente esta família no altar, Senhor, derramando graça, paz
misericórdia sobre a vida desta família, estendendo a bênção a todos os seus familiares. Entregamos a vida da irmã Adélia e da irmã Marlene, irmãs queridas, Senhor, que completam mais um ano de vida esta semana. Ó Pai, derrama graça e misericórdia também sobre a vida das tuas filhas, abençoando-as, Senhor, ricamente, Senhor, derramando paz, alegria no seu coração. Entregamos a vida da Gilmar e do Jairo, pedimos pela vida deste casal, abençoa este matrimônio, Pai, esteja ali, Senhor, tocando no coração do Jairo, quebrantando o seu coração, trazendo o Senhor de volta para sua casa, ó Deus. Entregamos também a vida do Andrezão e da Danúbia, abençoa também ricamente a vida deste casal, que é um matrimônio ainda novo, que o Senhor esteja consolidando essa relação a cada dia, esta aliança, abençoando ricamente a vida dos teus filhos. Pai, pedimos, Deus, que Tu abençoes as nossas famílias, que Tu derrame graça sobre nossas famílias, Tu abençoes, Deus, aqueles que estão enfermos, tantos irmãos resfriados, passando por momentos difíceis. Abençoa, Deus, a vida de cada um. Pedimos, Deus, a bênção do Senhor sobre o nosso município, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Pedimos a bênção do Senhor sobre os governantes. Pedimos a bênção do Senhor sobre as nações, sobre aqueles países que vivem em guerra, sobre aquelas nações onde ali, Senhor, na faixa de Gaza, tantas pessoas têm morrido. Tem misericórdia, Senhor, desses povos. Toca no coração dos governantes, de maneira, Senhor, que vejamos a transformação e mudança nessa realidade tão difícil e cruel que temos, Senhor, testemunhado em nosso tempo. Oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Toda igreja diga amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Minuto missionário. Passar a palavra para o João. Olá, irmãos, graça e paz. Boa noite, paz de Jesus. Tudo bem, gente? Tem um tempinho que a gente não faz minuto missionário. Queria deixar uma frasezinha para reflexão de vocês, uma frase do William Carey. William Carey é um dos irmãos conhecido como pai das missões modernas. Foi um missionário muito importante. A frase diz o seguinte: se é dever de todos os homens crer no Evangelho, então é dever daqueles a quem é confiado o Evangelho esforçar-se por torná-lo conhecido entre todas as nações. O Evangelho, ele deve não ser somente crido, contudo pregado, sobretudo a todos os povos. Amém, gente? Bom, a gente tem falado sobre povos não alcançados, a gente tem feito um sobrevoo sobre as regiões. A gente falou recentemente do continente asiático, a gente falou do Oriente Médio, e aí eu trouxe aqui o projeto Aya, da irmãzinha que estava servindo através de uma clínica de fisioterapia, inserida num contexto de um país que eu não podia citar. A gente orou por alguns países. Depois eu trouxe para vocês informações da América do Sul, trouxe aqui do Brasil, falei dos 2 estados menos evangelizados do Brasil, sendo o Piauí e o Rio Grande do Sul. Um no norte do país e outro no sul. E agora a gente volta para o continente asiático, contudo para falar do Sudeste Asiático. E aqui eu já queria trazer para vocês uma atividade da PMT que tem acontecido nesse contexto, que é o projeto, ou a missão, ou seja lá como você quiser chamar, é o projeto Baruch, que ele tem acontecido. O Sudeste Asiático, gente, é uma das regiões menos evangelizadas do planeta. Então, a presença cristã lá é quase, na verdade, não tem. E você tem, na verdade, o que mais tem de expressão religiosa lá, você tem o budismo, o hinduísmo e até mesmo o islã cresce de maneira exponencial. Eu queria trazer algumas curiosidades para vocês, antes de falar necessariamente do projeto Baruch, mas falar sobre aonde ele acontece, que é no Timor-Leste. O Timor-Leste é um país que compõe o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático é composto, se eu não me engano, por 11 países, e eu queria trazer algumas
reflexões a respeito do Timor-Leste. Bom, o idioma falado predominantemente lá é o Tetum. É isso mesmo, Tetum. O país, ele foi uma colônia portuguesa de 1511 até 1975, e de 1975 em diante ele é ocupado pela Indonésia, e ele vem se tornar um país independente só agora em 2002. Uma curiosidade do Timor-Leste também é que é um país predominantemente católico. 97% da população do Timor-Leste se confessa católico. Contudo, é um catolicismo animista. Então, é uma coisa parecida com o Brasil. A galera vai na missa de manhã e vai no terreiro de tarde. Cultua ali Jesus, Maria, mas ao mesmo tempo cultua os ancestrais. Então, isso rola por lá. A partir dos anos 2000, a gente teve um crescimento exponencial da igreja evangélica no contexto do Timor-Leste. Contudo, a igreja protestante, ela está inserida nesse contexto desde a década de 80. Isso se deve à penetração da Indonésia, e tem igreja reformada lá. 2% da população apenas se confessa evangélica. Lá tem igreja presbiteriana, e aí entra o Projeto Baruch. O Projeto Baruch é uma missão dedicada à criação e consolidação de uma editora cristã. Ou seja, nós aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente vai preparar, por exemplo, um sermão, né, a gente tem ali a oportunidade de consultar material, de consultar comentário bíblico. Isso não acontece nesses contextos. Então, a Missão Baruch, ela tem como objetivo principal a implementação de uma editora cristã para poder fortalecer a igreja, que é nova nesse contexto e ainda carece de muito conteúdo. Quem trouxe essas informações para mim foi a Tabata. Ela é missionária da PMT e tem servido no Timor-Leste desde 2022 e dedicado a vida dela a esse projeto, que é o Projeto Baruch. Você pode procurar sobre ele no Instagram. Ela me listou alguns desafios. Bom, o primeiro é que o cristianismo lá, embora seja a maioria da população, ele é ainda visto como uma religião do colonizador. O outro desafio que ela elencou foi a falta de estrutura e de profissionais no país para viabilizar o projeto. Por incrível que pareça, no Timor-Leste não tem gráfica. O Timor-Leste é um país consideravelmente pequeno. Para vocês terem uma noção, ele tem uma média ali... no Rio de Janeiro tem mais gente do que no Timor-Leste. Nós, enquanto Estado, somos maiores do que eles enquanto país. E ela falou de algumas oportunidades que eles têm lá. Bom, primeiro que a igreja é bastante promissora. As pessoas que se convertem se revelam muito intencionais na proclamação do Evangelho, o que tem feito com que a igreja tenha crescido lá. A denominação que mais cresce lá é a Assembleia de Deus. Não sei porquê. O Senhor, ela falou de outro ponto, que o Senhor tem levantado mais de 15 organizações para cooperarem e se unirem à causa da evangelização nesse país. Ela listou alguns motivos de oração, dentre os quais oração pela saúde dela. Ela está na segunda fase do projeto, se você vê ali, 2025, 2027. Então, é uma nova fase, uma fase de muitos desafios, e ela pediu oração pela saúde e para a consolidação desse período do projeto. Gente, contudo, eu não queria te chamar a atenção só para o que está acontecendo do outro lado do planeta. A nossa igreja, enquanto igreja local, ela está envolvida também em diversas oportunidades de você se engajar na pregação do Evangelho, principalmente no contexto onde a gente está inserido. Então, a gente tem o Café com Deus, que vai acontecer amanhã, né? Então, amanhã, 5h30 da manhã, oro para que vergonha na cara seja ministrada sobre a tua vida, e se você puder, somente se puder, se apareça aqui às 5h30 da manhã. Eu notei uma coisa, galera, agora eu vou te sacudir. 95% da nossa força missionária do Café com Deus é composta por idosos, para vergonha da nossa querida UMP. Contudo, se você não pode porque você é trabalhador, e eu entendo, você coopera com o seu bolso. Então aí, eu queria chamar a atenção dos ricos. Tira o Flávio já é um rico muito manjado, aqui eu vou citar o Lúcio,
Lúcio, o cara com dinheiro. Por quê? Porque você pode fazer parte ofertando. Café tá caro. Então, café com Deus, café, chocolate, leite, copo descartável, biscoito, tudo isso é muito bem-vindo. Gente, dia 24 também, dia 24 de junho, né, Kátia? É a próxima visita ao abrigo de idosos. Então, a nossa igreja dedica um tempo a visitar esse abrigo, pregar o evangelho, cultuar com os nossos irmãos. Então, se você também não puder ir por questões de trabalho ou coisa do tipo, gente, é só uma provocação, tá? Não leva mal, não. Se você não pode ir, coopere. Você pode trazer cloro e desinfetante, né? E o lance dos presentes ainda está rolando. Então, beleza. Se você quiser, pode. Já foi entregue. Mas se quiser abençoar um idoso, pode ainda, né? Então vamos botar a mão no bolso, Lúcio. Vamos lá, Lúcio. Se não tiver dinheiro, gente, procura o Lúcio, procura o Flávio, procura a Gilmar, a galera com o dinheiro da igreja. Tem o Generosidade, vai acontecer dia 28 de junho. Cadê ele ali, gente? Dia 28, né? Então, ou é braço ou é bolso. Então, vamos lá, gente. E por último, gente, tem a Porto Livre também, tá? Dia 29, é dia 29, amor? Dia 29. Dia 29 a gente vai estar no campo. Eu esqueci de uma coisa que passou desapercebido, que foi o testemunho. Não foi? Não passou desapercebido? Gente, eu sempre trago um testemunho aqui, que é para aquecer o seu coraçãozinho. E eu queria te provocar no que? Se você tiver um testemunho para contar de algo que Jesus fez, um testemunho de conversão, de cura, de alguém falando em língua, sei lá, qualquer testemunho, nos procure, porque eu quero contar a sua história aqui. Essa história aconteceu com a Tassiana. A Tassiana, para quem não sabe, ela é um dos primeiros frutos da Porto Livre lá na Elma. É essa irmãzinha que você está vendo aí na foto. A Tassiana é uma irmã muito piedosa, tem dedicado a vida dela a servir principalmente as crianças, e a Tassiana, ela vinha amargando um drama moral. Por quê? Ela trabalha numa birosquinha para sustentar a família dela, uma birosquinha que ela fica lá vendendo o que birosca vende. E aí ela estava com muitos dramas com isso, contudo, vocês não sabem o que é uma birosquinha, não, gente? Cospe grosso. Cospe grosso ficou melhor? Também não sabe? É uma barraquinha, mas não é porque não é barraquinha. Se vocês forem lá, vocês vão ver. E ela vende, resumo, vende cachaça e cigarro, é só o que vende lá. E aí ela tá trabalhando nisso e ela estava amargando muitos dramas morais com isso. Eu sempre falava com ela, Tassiana, o Senhor te inseriu ali como missionária, irmão. Uma hora Deus vai te usar para alguma coisa. E eu queria contar esse testemunho para vocês, mas nas palavras da Tassiana. Então, é um áudio que ela mandou para a Daiane. Vocês vão ver ela se referindo a Aninha o tempo todo. É a Daiane. O áudio está um pouco zoado, como todo áudio que ela nos manda, mas vai dar para vocês entenderem. Eu queria que vocês ouvissem. Glória ao Senhor Jesus. Eita Deus, eu estou aqui emocionada. O Senhor de verdade sabe o que faz. E eu tenho sofrido um levantar muito grande, irmã, por trabalhar numa barraca vendendo bebida. Mas nessa manhã de hoje, a gente ganhamos mais uma alma para Jesus. Tinha uma pessoa que perdeu a mãe, que estava acusando Jesus por levar a mãe dele, não estava entendendo, e eu expliquei que a gente é como semente, que a gente nasce, é regado, cresce, depois morre. E nessa manhã de sábado ganhamos mais um ateu, uma pessoa que se dizia descrente, que ele falou, eu sou descrente, eu não acredito em Jesus. Mas nessa manhã, através do seu agir, através das tuas palavras, através do teu cuidado com as pessoas, eu reconheço que Jesus é o Pai, eu reconheço que Ele é o único que salva e liberta. Ai, Aninha.
estou trabalhando, mas muito feliz, muito feliz, muito feliz. O Senhor tem um propósito muito grande, Ele está fazendo. Você vê que tudo que o Senhor manda fazer, Ele envia pessoas para abençoar. Jesus, quanta bondade e misericórdia, Pai. Aninha, eu te agradeço. Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. Tem um outro aí. Então, Aninha, o Senhor hoje, nessa manhã, usou minha boca para falar com esse irmão. O nome dele é Ricardo, e usou a minha boca para falar com ele. E ele saiu falando, mas se eu for falar para as pessoas não vão acreditar. Hoje eu conheci Jesus, mas se eu for falar para as pessoas não vão acreditar. Que nem eu não acreditava, mas eu tive que ver para crer, tive que estar aqui para crer hoje que Jesus existe. Estou muito feliz porque eu tão falha, carecendo da graça do Senhor. A gente se vê tão falho, mas o Senhor nos usa para falar com filhos dele. Mesmo nós falhos, imperfeitos, nós somos canal e Jesus nos usa. Para casa transformada. Ele falou: a partir de hoje eu sou um ser humano melhor. Ele falou: Tassiana, a partir de hoje eu sou um ser humano transformado, diferente. Eu vejo o mundo diferente, porque eu sei que Jesus vive, que é só peneirar que você encontra verdadeiros filhos do Senhor. É só você peneirar. Ele falando, Aninha. Amém. Queria te convidar a se colocar de pé para a gente orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, não só de crer no Evangelho, mas também de anunciá-lo, de através da nossa vida, Senhor, pessoas serem reconciliadas contigo. Segundo diz a tua palavra, Senhor, o Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. E por isso, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor nossos irmãos, nossas irmãs, que têm dedicado as suas vidas à proclamação do teu Evangelho, seja, Pai, nos lugares mais distantes do planeta, seja no contexto local onde nós estamos inseridos. Colocamos diante do Senhor, Pai, o Projeto Baruch, a nossa irmã Tabata, que tem dedicado a sua vida, Pai, à produção de conteúdo cristão, a fim de fortalecer a igreja do Senhor naquele lugar. Pai, que o Senhor dê a eles todo o suporte, seja, Pai, financeiro, ou seja, Pai, da tua providência, em aquecer-lhes os corações, a fim de que eles permaneçam firmes e constantes na obra do Senhor. Oramos ao Senhor, Pai, pelas atividades que têm sido levadas a cabo aqui, Pai. A visita ao abrigo de idosos, Senhor, o projeto de generosidade que vai acontecer aqui, Pai, o trabalho que tem sido levado a cabo ali na feira, a Porto Livre e todas as outras atividades que têm acontecido. Espírito Santo, que o Senhor continue usando a nossa igreja como instrumento de promoção e manifestação do teu reino, e que muitas vidas, Senhor, sejam salvas como fruto, Pai, da nossa vida. Nós rogamos a Ti que haja derramamento genuíno do Teu Espírito Santo sobre nós, a fim de que a nossa vida, Senhor, seja instrumento ativo de promoção do Teu reino, seja aqui, Pai, no Vilar dos Teles, São João de Meriti, Rio de Janeiro, ou até mesmo aos lugares mais distantes da terra. Colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai. Usa-nos como Teus filhos, como Teus instrumentos, para a honra e glória do Teu nome nós Te oramos. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, as doces e eternas consolações do Divino Espírito repousem sobre vós, amados do Senhor, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre.
Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Faça a sua oração. Não saia antes da gente. A gente tem uma convocação para fazer, a igreja também, hoje. Então faça a sua oração e aguarde algumas informações que nós queremos dar.